Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: a quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem se parecem? São como as crianças que, sentadas na praça, falam umas com as outras, dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Entoamos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia nem bebia vinho, e vós dizeis: tem o demônio com ele. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis que é um glutão e um ébrio, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos nesta liturgia os missionários que foram mártires, mas também muitos leigos cristãos na Coreia. A Coreia, primeiramente, foi evangelizada por leigos, sem a presença de sacerdotes. Somente muito tempo depois foi que ali chegaram os primeiros missionários sacerdotes, que começaram também, junto com os leigos, a fortalecer e fazer com que crescesse a fé cristã na Coreia. Com as grandes perseguições que ali estiveram, muitos entregaram a sua vida. Muitos morreram por causa do anúncio do Evangelho do Senhor. A celebração, quando nós celebramos a vida daqueles que derramaram seu sangue por causa da fé, é questionante para nós. É questionante porque muitas vezes vivemos uma fé fria, uma fé estagnada e parada, que muitas vezes nos sentimos limitados por causa das situações da nossa própria vida ou que nós criamos. Quando nós escutamos esse Evangelho, Jesus vai fazer umas perguntas. A quem hei de comparar os homens desta geração? Não é somente a geração do tempo de Jesus. Jesus falava para os seus conterrâneos, mas também falava e fala para nós hoje. Diante daquilo que Jesus vai fazer uma comparação, com quem eles se parecem, como as crianças na praça, que umas falando contra as outras. Jesus com certeza era muito observador e comparava, não a população em geral, mas de modo particular, os fariseus, os mestres da lei, que fecharam-se diante da novidade do reino de Deus. Por isso, é que esta comparação que Jesus vai fazer em relação às crianças, que não tiveram nenhum tipo, de envolvimento naquilo que era oferecido naquelas brincadeiras. Tocamos para vós uma música animada, ninguém dançou. Tocamos flautas e lamentações, ninguém chorou. E entra a figura de João Batista e a figura de Jesus. Esta figura de João Batista, que aqui vão criticar os mestres e os doutores da lei,
que veio João Batista, que não comia e nem bebia vinho, era alguém que era possuído pelo demônio, diziam eles. E veio o Filho do Homem, que come, que bebe, que convive com as pessoas, que cura e liberta. Então, também não deram crédito a Jesus, porque era alguém que era comedor demais e bebia demais. Ou seja, Jesus, de certa forma, está fazendo, uma apresentação para nós daquilo que antes e hoje ainda se fazem, que são as desculpas. As desculpas para seguir a Cristo, para viver a fé. A crítica que muitos são, ou que fazem. As críticas que muitos fazem diante de um missionário, diante de um sacerdote, diante de alguém que é enviado para anunciar a palavra de Deus. Sempre há pessoas armadas com as suas críticas, com a desculpa justamente para não viver a fé, não acolher a novidade do reino, que é aquele missionário, que é aquele sacerdote, que é aquela pessoa que vive a fé traz. É assim que Jesus estava a falar, a criticar. Veio João Batista com a proposta de uma conversão, de uma mudança, um arrependimento de vida. Não quiseram porque era um homem estranho, era um homem que não convivia com as pessoas, mas que nem comia pão e nem bebia vinho. Era muito incomum. Depois veio Jesus, esse daí já é comum demais, já passou dos limites, já come com os pecadores, já come, já bebe vinho, já convive, já faz muitas coisas. Então, o que será que muitas vezes esperamos da palavra de Deus em modo particular? Porque quando a palavra de Deus nos diz algo que é fundamental para a nossa mudança de vida, achamos demasiado, é muito pesado, não conseguimos, é difícil demais. Quando às vezes são mais simples, mais comum, muitas vezes muitos podemos não dar crédito, passa pelos ouvidos, apenas achamos bonito, mas não mudamos nada na vida. Então a proposta de João era a mudança de vida, a conversão. A proposta de Jesus também não deixa de não ser, porque na mesma linha, o mesmo propósito, o mesmo projeto, vida nova, vida comprometida com o reino de Deus. É assim que viveram tantos missionários e continuam a viver ainda alguns poucos que conseguem absorver essa mensagem do Evangelho, o amor de Deus, para testemunhar com coragem e muita dinamicidade para viver no seu dia a dia a sua fé. Não deixa de não ser um alerta para nós esta palavra do Senhor, que vem questionar os nossos anseios, que vem questionar a nossa própria vida diante das propostas do reino de Deus que a própria igreja nos apresenta e que nós muitas vezes escutamos, não é? Que damos mais crédito a um padre do que ao outro, gostamos mais de um padre do que ao outro, mas a palavra de Deus é a mesma, ela não muda. Quando nós escutamos nessa primeira leitura que São Paulo vai nos apresentar a igreja como casa de Deus, isso é importante para nós, não é? Assim como São Paulo orienta, escrevendo essa carta a Timóteo, as orientações que ele mesmo ensinou e que ele mesmo tem convicção, né? Como proceder na casa de Deus, que é a igreja. Há muita gente que não sabe mais proceder na casa de Deus, e nem sabe se proceder como casa de Deus, que nós somos também. Uma coisa é a casa de Deus como templo, como comunidade reunida, mas também casa de Deus na nossa vida, no nosso coração, onde Deus faz morada. Como somos, questionados a proceder na nossa vida cotidiana, tendo consciência de que Deus faz morada na nossa vida, quando estamos em igreja reunidos, como também desse mistério da piedade que nos apresenta o próprio São Paulo. Duas coisas importantes ele nos apresenta. É esse mistério da igreja como casa de Deus, templo do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade.
A Igreja transmite essa verdade de fé que está enraizada na pessoa de Jesus, mas também o grande mistério da piedade, que revela o grande mistério do amor de Deus para a nossa salvação. São coisas bonitas, mas também profundas, que não deve apenas ficar a agradar os nossos ouvidos, mas que leve-nos a contemplar esse mistério. Como é a presença de Deus na sua igreja? Como eu devo proceder na sua igreja, templo, comunidade reunida em nome do Senhor? Como eu devo proceder no meu cotidiano para testemunhar a presença de Deus na minha vida? Como no mesmo, mais outra passagem bíblica, o próprio São Paulo vai dizer que somos templos vivos do seu Espírito. Então, a palavra de Deus provoca-nos e ajuda também, com essa provocação, a dar uma resposta concreta para Deus diante da proposta do reino de Deus, que muitas vezes nós também temos a tentação de desviar-nos e darmos desculpas para não viver a fé, para não viver a proposta que Jesus nos apresenta, particularmente a proposta do amor de Deus ao próximo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, com o testemunho dos mártires que hoje nós celebramos, peçamos ao Senhor, por intercessão de Maria, a graça de vivermos conscientes que somos igreja, templos vivos do Espírito Santo, mas que também somos membros de um grande corpo, que é a igreja, que traz Cristo como cabeça. E como devemos proceder diante da fé, desse mistério que o Senhor convida-nos a viver e a experimentar o mistério da piedade no nosso coração, no nosso cotidiano de vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.